Deus, queridos. Que coisa maravilhosa. Diga um amém se você foi... Eita, rapaz, nem terminei, já deram um amém? Eita, vai que eu falo alguma coisa errada, né? Se você foi edificado nessa noite, diga um amém, para a glória do nosso Senhor. Amém. Que alegria. Hoje é uma noite recheada de coisas, né? Acabamos de ter o encerramento, então, da campanha de missões estaduais. Hoje também é o Dia dos Avós, a gente vai ter um momento dedicado para isso depois dessa mensagem. E logo após terminar, também teremos um tempo especial de comunhão juntos à mesa, tomando uma sopinha ou um caldo, alguma coisa abençoada que vocês prepararam com tanto carinho. Obrigado, meu irmão. Mas, queridos, eu queria, junto com vocês, refletir acerca da palavra de Deus. Nós estamos também encerrando um ciclo de mensagens voltado ao Apocalipse. Difícil. Muitos têm medo quando fala de Apocalipse. Ai, meu Deus, ô Jesus amado. Ou porque é confuso, ou porque sente que lê, mas não entende tão bem, ou porque tem medo mesmo, porque a coisa não está tão direita, né? Daí, eita, meu Deus, Apocalipse. Mas o nosso objetivo aqui é desmistificar, é entender, é compreender que esse é um livro de esperança. É para nossa alegria. É para nós olharmos para esse texto e ver o que Jesus há de fazer, como Ele há de fazer. Nem tudo é tão claro. E o que não é claro, nós entendemos que era porque realmente o Senhor não queria que nós entendêssemos cada detalhe, não se preocupasse tanto com como vai funcionar, vivêssemos as nossas vidas e confiássemos que Ele está conosco. Eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus em Apocalipse 21. Obrigado, minha irmã. Apocalipse capítulo 21. É o penúltimo capítulo da Bíblia. Enquanto você procura, eu quero contextualizar um pouquinho do que a gente estava vendo então. Pela manhã nós tivemos o Gabriel trazendo para nós um pouquinho do capítulo 20. No capítulo 20, nós falamos sobre alguns assuntos. Dentre eles, a gente fala sobre o milênio, que é um conceito que até hoje na teologia tem muito debate do que está acontecendo no milênio. Mas, enfim. E no final do capítulo existe o julgamento final. Ou seja, a gente já parece estar indo para o final da história, digamos assim. João tem a visão de tudo naquele momento do julgamento final. Ele vê o trono, ele vê que o juiz é o Cristo e ele percebe que o pecador ali, naquele contexto, ele já não tem onde se esconder. Warren Wiersbe, ele diz para nós que hoje Jesus é o Salvador do mundo, mas neste dia ele será o justo juiz. Papéis diferentes. Pecadores naquele tempo, no dia do julgamento final, eles não vão ter direito à defesa. Eles, silenciados, vão se prostrar e vão ouvir a sua sentença. Após isso, ele julgará e condenará Satanás também. E aí, nesse contexto, logo após o juízo final, a gente tem este momento de, eu diria, refrigério. É uma alegria. Agora você entra na parte boa, né? Na parte que é só coisa boa, só tranquilidade, novos céus, nova terra e aquela maravilha que é a criação de Deus. E eu quero adentrar isso junto com você. Então, Apocalipse 21, nós vamos ler do verso 1 ao 4. Eu estou lendo na versão NVI e diz assim a palavra de Deus. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor.
pois as coisas antigas já passaram. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer pela leitura da Tua palavra. Agradecer porque ela é essa esperança maravilhosa de sabermos que estaremos com o Senhor no local onde não há mais dor, não há mais sofrimento, e a Sua presença estará conosco. E lá lágrimas serão enxugadas pelo próprio Cristo. Isso nos alegra, Pai. Isso é esperança para nós e nós queremos Te agradecer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Este novo, que a Bíblia fala, novos céus, nova terra, enfim, né? Este novo, ele não tem uma característica na língua original de um novo de recém-feito, de tempo, né? Do conceito do tempo. Isso aqui é novo, isso aqui é antigo. Não é este o conceito. Ele está falando sobre um novo no caráter. Ou seja, do que havia na antiga terra, digamos assim, desta terra, tudo foi removido do que é pecaminoso e destrutivo na nova terra. É diferente. Mas antes de entrar nesses conceitos e pormenores, eu quero só, junto com você, me alegrar pelo que a gente acabou de ler. Que nós estaremos num local sem dor, sem mais sofrimento. E eu não sei, quando eu pergunto a você, qual é o ponto que mais te chama a atenção, né? Porque nesse lugar, eu não sei a você se o que mais te traz uma ansiedade de lá estar é pelo luto, por não ter mais que encarar a dor da perda, de não ter mais um ente querido, ou se é uma doença em particular, algo que você enfrentou ou ainda enfrenta e vai saber que eu não vou ter mais essas dores, eu não vou mais carregar esse sofrimento. Pode ser ansiedade, pode ser uma depressão. Eu não sei quais são as suas lutas, mas saiba que neste local você já não mais sofrerá. Você estará com Jesus e vencerá todas essas dores, tudo isso passará. A presença de Deus estará conosco, nós vamos conviver com Jesus. Já não será mais como é agora, que nós nos sentimos sim. Quando nós fazemos nosso devocional, quando nós estamos aqui, cantamos ao nosso Deus, ouvimos a Sua palavra, e aquilo mexe conosco, nós sabemos disso. Mas lá nós teremos a presença física de Jesus. Ele estará conosco, lado a lado, com o nosso corpo glorificado, assim como o irmão Andy comentou conosco também. E nós teremos essa alegria. E isso me traz até uma recordação que os nossos padrinhos de casamento, eles estavam conversando conosco e em uma desses diálogos, né? Eles mencionaram, o Vitor e a Ana, eles mencionaram que ela teve uma crise de fé. Porque ele falou para ela, assim, vamos lá, vamos contextualizar melhor. O sonho dela era, não, porque quando eu passar dessa para melhor, né, e é de fato uma melhor, eu vou encontrar Jesus, eu vou abraçar Jesus. Meu sonho é abraçar Jesus assim que eu partir dessa. Dele, olha, veja bem, como assim você vai abraçar Jesus já de cara? Pode demorar um pouquinho, você pode ter que esperar o julgamento final para ter teu corpo glorificado. Aí você vai abraçar Jesus fisicamente, mas antes disso, você pode não abraçar Ele. Pode ser algo diferente, mas um abraço físico, como o conceito que nós temos hoje, você pode não receber. E isso deu uma crise nela. Ela falou, como assim eu não vou abraçar meu Jesus? Não dá. Isso fez ela sofrer. Mas nós, claro, não teremos esse pensamento quando estivermos lá. Mesmo depois que nós partirmos desta para melhor, quando a nossa vida aqui nessa terra se encerrar, nós não teremos essa preocupação, é evidente, é claro, porque nós estaremos com o Senhor, com corpo, sem corpo, sendo a nossa alma, que seja, estando com Jesus, é suficiente. Mas aqui nós estaremos com Ele, lado a lado. Mas eu quero mostrar a você um pouco mais sobre as características desse local onde eu creio, em nome de Jesus, que você vai morar. Amém? Oh, glória! Então vamos lá, a partir do verso 9, nós vamos ler até o 27. Vamos entender um pouquinho mais das características desse lugar. O que o constitui, qual o tamanho,
Como vai funcionar? E eu recomendo a você que deixe a sua Bíblia de lado, ao lado, no caso, porque você vai consultá-la bastante ainda hoje. Diz assim: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e de larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 144 côvados de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram adornados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. As ruas da cidade eram de ouro puro, como vidro transparente, e não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam a abominação e a mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. É esse lugar onde eu e você iremos morar. E eu quero que você entenda só, para auxiliar, de que tira um pouco os olhos dessa beleza de pedras preciosas, de construção. Ele fala bastante sobre essas características de construção, mas até, por exemplo, o capítulo 17 de Apocalipse, ele traz o exemplo da Babilônia como uma meretriz, uma cidade vendida, enfim. E o foco que eu quero dar é que o que constitui uma cidade não são apenas os seus edifícios, não são só as pedras preciosas, mas são as pessoas que ali moram. São as pessoas que vivem nela. São as pessoas que o Senhor escolheu e que também o escolheram e vão morar com Ele por toda a eternidade. Nós fazemos parte deste povo. Olha que coisa maravilhosa, o quão precioso nós somos para Deus. Isso é maravilhoso.
Nessa cidade, o Senhor está unindo o Antigo com o Novo Testamento, né? Porque nós vemos ali a representação das 12 tribos através dos portões, mas nós também vemos os 12 que representam os apóstolos também. Então ali será o local onde nós veremos tanto o Israel como nação, como a igreja no Novo Testamento. Tudo junto. Também existe o aspecto quadrangular, ou seja, essa cidade ela tem 4 lados iguais. E isso mostra uma correlação, não com a denominação quadrangular, tá? Não é isso, mas com o espaço do Santo dos Santos, que era no tabernáculo onde eles adoravam a Deus, e era aquele local reservado onde só o sumo sacerdote podia entrar, e ele podia sobre regras muito restritas e uma vez ao ano. E esse espaço configura o Santo dos Santos que nós habitaremos por toda a eternidade ao lado do Senhor. Isso é maravilhoso. A forma como o Senhor se autorreferencia nas Escrituras e nós vemos tudo se ligar, isso é maravilhoso, isso é lindo. Queridos, não há templos, não tem nem lâmpada. Deus está entre o seu povo. Não tem necessidade de templo, não. Os adoradores que ali estão, eles adoram em espírito e em verdade, não há necessidade de templo. A sua glória substituiu a glória do sol, das estrelas, da lua. Ele é a nossa luz, ele é a luz do mundo. Nós vemos ao longo das Escrituras a noite, e ele também fala sobre isso, né? No que nós acabamos de ler, que lá não haverá noite. Por quê? Porque nós vemos a Bíblia trazer muitos exemplos também, relatando a noite como um local perigoso, um local de dor, um local onde não é para se estar. Trazendo alguns versículos que trazem um pouquinho desse referencial, 2 que Jesus fala: a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vós sois filhos da luz e do dia, não da noite e das trevas. Essas coisas foram banidas da cidade de Deus, onde nós habitaremos. Haverá nações nesse novo lar, e isso é interessante, né? Eu não sei como é que vai ser configurado, não faço a menor ideia, mas nós vamos ser separados por reinos lá, vai ter. Eu não sei se vai ter o reino brasileiro, vai que tem, né? A gente faz parte, mas o nome, como é que vai funcionar, se vai ser com base nas tribos, nos apóstolos, menor ideia. Não é algo que o Senhor nos deixou nos preocupar, a ponto de ficar discutindo, mas vai ser dividido. E o mais importante, a glória vai ser do nome dele. E é isso que importa. Eu quero adentrar com você, então, no capítulo final, o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Eu quero primeiro ler com você do verso 1 ao 6, e depois a gente dá sequência. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por cada mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. O anjo me disse: essas palavras são verdadeiras, dignas de confiança e Essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus que governa os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Nesses primeiros 6 versículos, eu gostaria de discutir um pouco com vocês a respeito de a criação de hoje, né? Nós estamos na criação do Senhor também. Essa terra é criação do nosso Deus. A Ele pertence. Mas a criação de hoje não é o produto final de Deus. Ela está inacabada. Ela está corrompida por causa do pecado. Esta terra geme e se angustia sobre a escravidão do pecado. É claro que
nós sabemos que isso não advém somente do pecado, vem de nós, vem da gente também. Eu não quero que nós aqui, em nome do pecado, a gente exima as nossas responsabilidades, porque fica fácil, né? Eu sou pecador mesmo, cara. Eu erro mesmo, eu falho mesmo, então acontece. Não. Nós podemos lutar, nós podemos cuidar bem dessa terra, nós podemos fazer o nosso melhor. E é o que o Senhor espera de nós, que nós não nos contentemos com a nossa natureza. Um dos sonhos que eu tenho com a minha esposa é um dia viajar para a cidade de Veneza, na Itália. Nós achamos, eu creio que em conluio, né, aproveitando a tua presença aqui também, eu acredito que nós achamos mais romântico, né, é um negócio bonito, você passear de barco por aquelas ruas, enfim, e daí do barco você já entra nos hotéis, é um negócio meio louco assim, sabe? Então, e aquilo lá é bonito, meu Deus do céu. Mas aí uma coisa a gente descobriu, enquanto eu pesquisava, no tempo da pandemia, né, apareceu algumas notícias para mim, porque eu procurava preço, não tinha essa realidade ainda não. Orem por mim para que eu consiga realizar esse sonho, né? Mas assim, apareceu para mim algumas notícias. Falava que assim, no tempo da pandemia, um pouquinho antes, na verdade, aquela cidade estava começando a ter muito odor e fedor dos rios. E aí eu já comecei a repensar, né? Falando, ai meu Deus, vai lá, vai gastar caro para ir para um lugar que está fedendo, né? Não vamos, né? Mas o que acontecia? Pelo excesso de pessoas trafegando e viajando para lá para, enfim, conhecer e participar, né, desfrutar daquele local, havia muita circulação. E da circulação, aquilo foi fazendo com que aquele mar não conseguisse se autolimpar. Então, era tudo sujo e tudo toda hora e muita gente. E aí veio o quê? A pandemia. E a pandemia fez com que... Onde é que está o barco? Está no cais. Ninguém está mais viajando, ninguém está mais indo para lá. E o que aquele ambiente teve a oportunidade? De se autolimpar. Então você vê ali peixes de novo, que já não via, assim, pelo amor de Deus, um tempão. A água estava já adquirindo a coloração, já um verde, mas aquele verde escuro, né? Daquele de sujo mesmo. Não verde bonito. Daí depois desse contexto da pandemia, você conseguia ver os peixes, aquela água estava límpida e aquela coisa estava bonita. E eu estava pesquisando um pouquinho, porque isso me deu também uma sensação ruim, assim, falando, pô, cara, não é possível, que coisa triste saber que a humanidade é isso. E o quanto né, isso representa no restante das coisas. Nós somos a única espécie que tira tudo de um local, extrai tudo que a gente consegue, e quando nós terminamos de sugar tudo que aquele local tinha para nos dar, nós vamos para outro local e nós fazemos o mesmo ciclo. Nós temos um relacionamento tirânico com essa terra. Nós extraímos e não deixamos nem ela se recuperar. Diferente de todas as outras espécies que conseguem ou peregrinar ou não prejudicar o ambiente, nós somos os únicos que têm esse relacionamento com essa terra. E a pergunta que eu quero fazer a você, com toda essa explanação, é: como você tem agido com a criação de Deus hoje? Você habitará em nome de Jesus na nova terra, mas como você tem cuidado da atual? Da que hoje você vive? Porque isso é uma das formas de honrar aquilo que o Senhor criou. Estamos sendo bons cidadãos na terra de hoje, porque isso vai representar também os cidadãos que nós seremos na nova terra. Eu quero continuar o texto com você, porque nós temos bastante coisa a vencer ainda. Diz assim, a partir do verso 7. Eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Contudo, ele me disse, não faça isso. Eu sou um servo como você e os seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então ele me disse, não cele as palavras dessa profecia deste livro, pois o tempo está próximo.
Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados que lavam as suas vestes, assim têm o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem a palavra da profecia deste livro: se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. Glória a Deus. Queridos, que coisa maravilhosa. Isso é lindo demais. Mas eu quero contextualizar com vocês. Vamos lá, no pouco tempo que eu tenho. Então, depois de contemplar tanta coisa linda, meu Deus, olha o que João viu. Ele fica, eu não sei nem expressão, embasbacado, ele fica completamente surpreendido por tudo que ele vê. E ele até se perde no personagem, que ele começa a ajoelhar para adorar o anjo. E o anjo já, para com isso, cara. Não é eu, não é comigo. E o que mostra para nós é que João não está numa atitude pecaminosa ali. Ele não está. Por isso que o anjo não o repreende com raiva ou cara, para com isso. Não, é algo afetuoso. Não, você não precisa disso. Adore a Deus. É Ele quem merece, quem é digno de adoração. Diga-se de passagem, aproveitando. É por isso que nós não sustentamos tanta teologia voltada aos anjos. Nós não temos para que ficar estudando os anjos, gastando tempo, embora seja muito interessante, a quantidade de olho, de cabeça, de um monte de coisa que você vai vendo esse livro, você vai ficando cada vez mais, meu Deus do céu, eu quero ver um anjo, você começa a repensar depois de ler Apocalipse, né? Parece meio assustador. Mas ele não é alvo de estudo, ele não precisa ser, ele é um servo como eu e você, do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, quem se interessa por nós é o próprio Criador do universo. Nós não precisamos adorar e focar no anjo. Nós temos o próprio Deus vivo conosco. É Ele que nos ama. É Ele quem presta atenção em nós, que quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E é isso que importa. Jesus deixa claro, Ele reforça que voltará sem demora. Nós não sabemos quando será. Mas o que sabemos é que devemos estar preparados. Nós recebemos o convite de que o Senhor, no verso, está lá no verso 17, ele diz: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba da graça da água da vida. E esse é o convite para mim e para você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com esse Deus poderoso. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse é o nosso convite. Queridos, ainda existe esperança.
Não importa a situação que você se encontra. Não importa quem você é. Não importa o que você fez, Jesus quer ter um relacionamento com você. Ele está disponível. E eu lhe pergunto, mas se seus olhos fecharem hoje e não abrirem novamente amanhã, você tem a convicção de que o encontrará? Se amanhã Ele retornar em poder e glória para resgatar o seu povo, você estará com Ele? Essa é a nossa responsabilidade. Parte da campanha de missões tem esse propósito também, nos relembrar. Ontem nós tivemos o privilégio de, juntos no intercâmbio entre as igrejas, de conversar um pouco sobre isso. Parece duro, mas você tem noção de que talvez, enquanto você acorda na nova vida, você encontrará Jesus e o seu melhor amigo, o seu irmão, a sua irmã, não vão encontrá-lo, encontrarão o demônio. É duro essa palavra, meu Deus. Eu encontrarei o meu Senhor e eles encontrarão Satanás. Mas se nós formos omissos, é isso que vai acontecer. Isso não vai impedir você de encontrar o Senhor. Claro, adquirirá marcas de não ter sido aquele que anunciou o Evangelho de Cristo, mas nós fomos comissionados a ir e anunciar, dizer, Ele voltará, em poder e glória, resgatará o seu povo. Ele vem. Eu creio nisso. Você crê? Que anunciamos em nome de Jesus a corações que estão desesperados, com lágrimas nos olhos, porque não tem mais esperança. Eu e você temos. Sabemos de um Cristo que enxugará toda a nossa lágrima. Levará toda dor, todo luto, toda ansiedade, toda depressão, tudo isso cairá. Mas existem aqueles que não foram esperançados. Aqueles que não têm segurança nenhuma no amanhã, que abrem os seus olhos e deixa a vida me levar. Existem aqueles que escolherão esse caminho, mas isso já não é da nossa conta. Da nossa responsabilidade é falar, é anunciar, é declarar: Jesus ama você. Há esperança. Eu tenho boas notícias e essa boa notícia é o Evangelho de Cristo Jesus, que salva, que ama e que voltará. Senhor, eu quero agradecer a Ti pela esperança e pela alegria representada no livro de Apocalipse. Senhor, quando nós olhamos para esse livro, eu tenho certeza que muitas vezes já nos sentimos confusos, amedrontados, talvez até assustados com aquilo que há de acontecer ou por aquilo que nós não entendemos. Mas, Senhor, esse livro foi escrito num tempo onde filhos do Senhor, amados pelo Senhor, estavam sendo perseguidos, mortos. E o Senhor escreveu esta mensagem através de João, não para deixá-los confusos, não para preocupá-los, não, para esperançá-los, para trazer a eles a segurança e a alegria de que habitarão numa terra sem dor, onde o Senhor enxugará toda lágrima. E essa mensagem que era para esse povo, ela é para nós hoje também. Ela representa a nós alegria, ela representa a nós que somos amados, que somos enxergados, que o Cristo ressurreto, que reina em todo poder e majestade, que foi preparar moradas,
tão lindas, tão preciosas, Pai, na Nova Jerusalém, não deixou de nos enxergar. O quão gratos somos, Pai. Nós nunca conseguiríamos expressar a sua maneira, mas nos ajuda, em nome de Jesus, a desenvolver um coração recheado de gratidão pelo que recebemos de Ti. Porque com o coração grato, nós anunciaremos o Teu reino, porque saberemos o que recebemos do Senhor, e é tão grande que nós não podemos nos calar. Precisamos anunciar o Teu reino. Fala aos nossos corações cada vez mais, Pai. Que possamos ser cada dia mais esperançados, buscando a Tua palavra e sermos renovados pelo Senhor, desafiados e comissionados a entregar a Tua mensagem aos corações que precisam. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor já nos alertou. Eu quero ser um desses trabalhadores, Senhor. Fala com os meus irmãos, que a nossa igreja seja uma igreja trabalhadora em prol do Teu reino, Jesus. Essa é a nossa oração. Oramos no nome da estrela da manhã, Jesus Cristo, que voltará. Aleluia, Maranata, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, queridos.